Bom dia na paz do Senhor Jesus. Vamos ler um versículo em João. A palavra do Senhor fala que na primeira epístola de João, a primeira epístola universal do apóstolo João, Bíblia Sagrada, 2. A pessoa de Jesus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Então a palavra ela é bem clara aqui, filhinhos, né? João tinha esse carinho por cada vida, por cada pessoa. Ele não estava falando para apenas o convertido que já havia ali aceitado a Jesus como seu Salvador. Ele estava falando para todo aquele que um dia pegar essa palavra, seja você, não importa a sua religião, seja você uma pessoa que nunca leu a Bíblia, vai ler pela primeira vez, ele está dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se acontecer que você pecar, temos um advogado. Então, a partir de hoje, você que não sabia, na realidade, que você tem um advogado. Muitas vezes a pessoa é pobre demais, aí acontece um problema e elas entram em desespero, em aflições. Aí alguém fala assim, você tem advogado? Você precisa de um advogado. E a pessoa se desespera, né? Mas, de repente, alguém fala, vai ali na defensoria pública, ali você vai conseguir um advogado. Aí ela começa a ficar tranquila. Assim sou eu, é você. Às vezes você cometeu um pecado, está atrás das grades. Às vezes você está oprimido com algum erro que você cometeu, depressivo. Talvez você está com maus pensamentos de suicídio. Talvez você está com o pensamento, eu adulterei, estou angustiado, estou oprimido, vice-versa, homem ou mulher, ou roubou alguma coisa, cometeu algum pecado. Mas você chegou à análise de si mesmo e chegou à conclusão que você realmente pecou. E você não quer mais continuar errando, nem pecando, nem cometendo nada de errado. E a tua consciência, ela está ali martelando. Você errou, você pecou, você fez isso, fez aquilo. Mas e você luta dentro de você, então eu estou perdido. Não tem mais condenação para mim, então eu vou me matar. Mas o Senhor chegou em tempo exato, na hora exata. Ele está dizendo aqui, filhinho, filhinha, o meu desejo era que vocês não pecassem de maneira alguma. Mas por falta de conhecimento, de entendimento, de ensinamento, você pecou, cometeu algum pecado, mas eu vou te apresentar diante de Deus, porque ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Às vezes nós estamos assim, meu Deus, pequei, meu Deus, eu fiz isso, meu Deus, meu Deus, estou sendo perseguido, meu Deus. Só que esse advogado, antes do Pai, é Jesus. Você tem que passar por ele primeiro para que Deus venha te dar o perdão. É necessário você ter o aprendizado do mestre. Esse mestre que é Jesus. Ele próprio, em outras palavras, Jesus fala em outros livros aqui, ele fala assim, não chameis a ninguém de mestre, porque mestre só sou eu, Jesus Cristo. E não chameis a ninguém de pai, porque pai somente Deus. Então nós vemos em vários tipos de religiosidade, e isso está no meio dos cristãos também. Parece que todo dia está lendo a Bíblia, prega, lê, mas eles próprios não têm conhecimento. Eles criticam os outros, as outras pessoas, outras religiões, que têm esse costume de chamar de pai, mas eles mesmos estão fazendo os mesmos erros. Por isso que o Senhor fala, todos erraram, todos pecaram e destituídos, estão fora do reino de Deus. Só vai entrar no reino de Deus aqueles que se humilhar
reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador, o advogado que vai pegar a tua causa e apresentá-la diante de Deus, para que você, pelo sangue da cruz, que foi derramado, o sangue de Jesus, seja justificado. E muitas vezes as pessoas estão ali chamando, minha mãe na fé, meu pai na fé. Jesus falou no Novo Testamento, não chameis a ninguém de mestre, porque só ele é mestre, só ele ensina e ensinou a verdade. E ninguém de pai, porque somente Deus é pai. Então ele fala aqui, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo, de toda a humanidade. Então, o Senhor Jesus, ele é o advogado pelos meus pecados e pelo pecado de todo ser humano que nasceu e cresceu e habita na terra e cometeu algum pecado. De todos aqueles que já partiram também, naquele dia ele vai julgar. Então a palavra do Senhor fala, não se desespere, se você cometeu algum pecado, que não seja pecado para a morte, que não seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque esse não tem perdão, né? Porque tá cheio de seitas aí dizendo que o Espírito Santo de Deus não fala, o Espírito Santo de Deus não existe, o Espírito de Deus está morto para eles. Se fosse assim, Jesus não falou para aqueles homens lá, os seus discípulos, não me detenhas, porque eu ainda não fui ao Pai, depois da sua ressurreição. Ele ressuscitou, apareceu ali para as mulheres, apareceu para os discípulos e falou, eu não posso ficar, não me segure, porque ainda não fui ao Pai. Quando eu for, é necessário que eu suba, porque assim eu derramarei do meu Espírito Santo para vocês suportar o que há de vir sobre vós na terra, que seriam as grandes tribulações. E esses tais, eu não sei, eu não entendo esse tipo de gente, que se acham tão, formosos, tão perfeitos, e eles falam que o Espírito de Deus não fala, não revela, que a revelação, quem fala que tem revelação, eles falam que não é de Deus, que é do demônio, e o demônio está neles. Porque Satanás, ele está neles. Porque aquele que aceitou a Jesus como único, suficiente e salvador, a primeira coisa que nós fazemos é examinar as Escrituras. Bem-aventurado aquele que Deus deu a palavra. A palavra não, o entendimento, a leitura, que podemos ter estudados em escolas seculares, ter professores que nos ensinaram. E muitos que não tiveram, que não sabem ler nem escrever, como minha mãe, por exemplo, ela pedia para mim ler para ela. Então ela gravava. E assim por diante. E aqueles que não sabem ler, observam, eles correm todo dia na igreja, nas casas onde tem culto, eles iam e vão para aprender. Então é necessário que nós aprendamos. Se eu pego uma palavra, diz a palavra de Deus, acrescentar, eu estou em pecado. E se eu diminuir, também estou em pecado. Então o Senhor diz que tirará da nossa parte lá naquele último dia, porque nós não devemos acrescentar e nem diminuir. Então eles são tão focados ali, eles acham que são tão perfeitos, o miolo é tão pequenininho, o cérebro, que não pensa, acho que não usa nem uma terça parte do cérebro. Aí eles falam que o Espírito de Deus não revela, Deus não fala, Deus não dá visões. Como Deus falou com os passados? Deus falou com Moisés, era o Espírito Santo de Deus que falava. Quando Deus falou com Moisés, falou com Abraão lá atrás, falou com Isaac, falou com Jacó e falou com a Rebeca, quando ela ia ter 2 nações dentro dela, que o maior serviria o menor e assim por diante. Só que quando o Espírito de Deus falava ali, não havia Jesus nascido. Jesus não havia vindo ao mundo, padecido e morrido e ressuscitado. Então o Espírito Santo de Deus não poderia estar em todas as pessoas. Deus escolhia aqueles homens e mulheres para falar, que se santificava a Ele, que buscava a Ele. Depois os profetas e assim por diante. Mas eles esquecem, esses tais falsos profetas de hoje em dia, que eu não sei nem chamar de falso profeta, porque eles não são profeta. Então eles não são nada. Esses incrédulos, possam se dizer, com ousadia, que Jesus
deixou claro que quando ele estava ensinando os discípulos aqui na terra, eles não ficariam órfãos. Eu não vos deixarei órfão. Vocês não vão ficar sem mim, não precisam ter medo, porque eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Vós vão falar em línguas, profetizar, vossos filhos profetizarão, terão visões, os velhos também. E assim o Senhor foi falando. E Ele, o Espírito Santo, intercederá por vós. Quando você tiver momento difícil, que achar que tudo está perdido, que a sua oração não tem resposta, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por vós. Ele intercederá, Jesus dizia, por vós. E o Senhor assim aconteceu. Então, o Espírito Santo de Deus, como ele disse ali para eles, ficar em Jerusalém, quando ele subiu, até que do alto venham sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já está em nós, em qualquer pessoa que crê e aceitar que Jesus é o Filho de Deus e crer e dar lugar a Deus. Mas, infelizmente, existem aqueles que Deus vai chegar lá naquele dia e vai cumprir essa palavra: apartai de mim, vos malditos, porque eu não vos conheço, porque eles estão cometendo um pecado que não tem perdão. Qual o pecado? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Jesus fala: pecar contra ele, contra o Pai, há perdão, mas contra o Espírito Santo de Deus, não. Você pode até duvidar que Jesus é o Filho de Deus, você pode até duvidar que Deus é Deus, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não terá perdão. Não tente enganar a si mesmo e não tente enganar o Espírito Santo de Deus, como Ananias e Safira. Eles venderam uma herdade e ele foi na frente, combinou com a mulher que ia mentir lá para o apóstolo que o valor era X. Ele pensou que ele estava falando com o homem, ele estava falando com o próprio Espírito de Deus naquele apóstolo, e ele caiu duro. E em seguida veio a mulher e foi feita a mesma pergunta: vocês venderam por X? Ela nem sabia da morte do marido, ela confirmou, e ele disse assim: eis aí, ó, os pés do mesmo que levou seu marido vai te levar. Ela caiu e morreu fulminante. Então nós temos que vigiar. Ele aconselhava aqui João: por Deus, o possível que nós fizermos para não pecar, seria uma benção não pecar. Mas se acontecer alguma falha, algum pecado, não esqueça que você tem um advogado diante de Deus para apresentar as tuas queixas. É necessário aceitar Jesus, pedir misericórdia, perdão, e Jesus que vai levar nossas queixas, interceder ao Pai, porque Ele é o sumo sacerdote, e pelo seu sangue nós fomos liberto, sarado e temos remissão do nosso pecado. Mas lembre-se, só há um pecado que não tem perdão: a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Você sabia? Agora você está sabendo.